Oi mãe, tudo bem? Tô com saudades. Eu tô aqui pra te contar sobre a peça Navalha na Carne, que eu assisti há alguns dias e que está de novo em cartaz. Agora ela tá em cartaz no Sesc de Copacabana até o dia 28 de abril. Então tu podes vir aqui pro Rio pra assistir a peça ou então esperar que ela se apresente em outros lugares do país. Teatro é isso, né? A gente só consegue assistir a peça quando ela tá em cartaz, né? Como filme que a gente pode assistir várias décadas depois que o filme continua igual. A peça não. Se não assistir, depois passa o tempo e não assiste mais. Eu já tinha assistido a outras montagens desse mesmo texto e eu gosto muito. É de um dramaturgo santista, Santos, né? Lembra que tu sempre me contas que tu e o pai me fizeram lá em Santos, na Páscoa de 79, que foi incrível e tal. Bom, enfim, a peça ela foi montada no final dos anos 60 pela grande atriz Tônia Carreiro e agora a neta dela, a Luísa Thierry, resolveu fazer uma homenagem à avó que faleceu em 2018, remontando esse clássico da dramaturgia brasileira. Essa montagem ela é dirigida pelo Gustavo Abner e tem no elenco, além da Luísa Thierry, o Alex Nader e o Ranieri Gonzalez, que esse, inclusive, é um grande ator daqui de São Paulo. Sim, porque eu tô em São Paulo, eu não tô no Rio de Janeiro nesse momento. Eu tô aqui falando contigo de dentro do quarto da Ana, minha amiga, que aliás tá te mandando um beijo e tal. Manda um beijo pra ela, Ana. Beijo, mãe! Ô, mãe do Rodrigo! Então, mãe, olha só, eu vou começar a te contar de verdade sobre a peça. Eu vou falar sobre o texto, depois eu vou falar sobre a direção, dos outros elementos estéticos e, por fim, do elenco. E isso tudo pra que tu vás assistir a peça, pra que tu fiques ligada quando ela vai se apresentar aí perto de ti, tá bom? Vamos começar. Começando a falar sobre o texto, ele foi escrito em 1966 pelo Plínio Marcos, que deu pro Jan Michalski, que era um grande crítico na época, ler. O Jan Michalski super curtiu o texto, super elogiou e deu maior força para que ele fosse montado. Em 66, era uma guriazinha ainda, já tinha havido o golpe militar e o Plínio Marcos já tinha estreado duas peças que tinham feito bastante sucesso. Uma delas é Barrela e a segunda foi Dois Perdidos numa Noite Suja. Essas duas peças também são consideradas clássicos hoje em dia do teatro brasileiro. Aí o Jairo Arquiflecha, que era um diretor que tinha feito Liberdade, Liberdade, outra grande peça da história, resolveu montar o texto junto com três atores: a Rutineia de Moraes, o Paulo Vilaça e o Edgar Gurgel Aranha. E a peça foi montada aqui em São Paulo, mas ela teve problemas com a censura que já estava estabelecida pelos militares. E aí, dois atores que são muito conhecidos nossos, né, a Cacilda Becker e o Valmor Chagas, começaram um movimento para que a peça ganhasse lugar no coração do público. E aí fizeram uma sessão num triplex na casa deles, na Avenida Paulista, convidaram vários amigos deles, atores, e uma dessas pessoas convidadas foi a atriz Tônia Carreiro, que já era muito conhecida do cinema, da televisão e principalmente do teatro. E a Tônia super se interessou em fazer o papel da Neuza Sueli, que é uma prostituta bem bagaceira, e a Tônia Carreiro era uma atriz considerada uma pessoa de elite, loira, linda, que sempre fazia papéis muito glamurosos, né? E ela se interessou por essa personagem tão diferente do repertório dela. Aí a Tônia Carreiro levou a peça para ser montada lá no Rio de Janeiro, mas teve vários problemas de censura. Inclusive no dia da estreia, os militares barraram a apresentação da peça, e enquanto Plínio Marcos falava com os jornalistas sobre a proibição, sobre o que tinha acontecido, a Tônia Carreiro e os outros atores levaram as pessoas do público para uma casa, secretamente uma casa da Tônia, lá no Morro Santa Teresa, e fizeram a apresentação inteira lá, o que foi bastante importante. Então a peça aí ela ganhou uma popularidade e a Tônia Carreiro, a partir dessa apresentação, liderou um movimento para que o texto fosse aprovado. E como ela era uma atriz muito influente, ela tinha acesso a alguns generais da ditadura que, confiando na Tônia, liberaram parcialmente a peça. E graças a isso ela foi montada numa montagem célebre com o Emiliano Queiroz, que fazia o personagem do Vadim, e o Nelson Xavier, o mesmo ator que fez o Chico Xavier. Hoje em dia ele é bastante conhecido por esse personagem. Agora eu vou falar sobre a história do que é contada na peça Navalha na Carne. Uma das coisas mais importantes dessa dramaturgia é que o tempo de encenação é o mesmo tempo da narrativa. O que eu quero dizer com isso? É que a conversa entre os personagens dura, digamos que 1h30, 2 horas, ou um pouco menos, 1h15, e o tempo da encenação também dura 1h15, 1h30. Isso quer dizer que não tem elipse, não tem pulos, não tem flashbacks, não tem cortes de tempo.
O tempo da história é o mesmo tempo da encenação. Hoje em dia é mais ou menos comum, mas na época, nos anos 60, isso era uma grande sacada. Em termos da história, a peça inteira ela se passa num único cenário, que é o quarto da prostituta Neuza Sueli. E ela começa quando a Neuza Sueli tá voltando depois de uma noitada na esquina. Por que a Neuza Sueli tem dúvidas, né? Ela cogita a possibilidade do Veludo ter roubado o dinheiro do criado mudo. Porque quando ela sai pra esquina, ela surpreende o Veludo com um garoto de programa pelo qual ele tem um certo fetiche. E aí a Neuza Sueli se pergunta como é que ele tem dinheiro pra pagar esse garoto de programa, uma vez que estamos ainda no meio do mês, né? Ou seja, ele não recebeu o seu salário como faxineiro. Provavelmente ele roubou o dinheiro da Neuza Sueli que ela havia deixado para o Vado. E aí o Vado manda chamar, a Neuza Sueli chama o Veludo pra dentro do quarto, e aí começa um jogo entre os três personagens, sobre o qual eu vou falar agora. Navalha na Carne é uma peça que é melhor lida pelo gênero realismo-naturalismo. O que significa realismo-naturalismo? Você tem que entender, mãe, a história a partir de um jogo onde não tem moral, não tem ética, onde os personagens eles são movidos pelo instinto. E quem é movido pelo instinto não pode ser julgado a partir de regras nem morais e nem éticas. Por exemplo, se tu deixas uma carne em cima da pia e o gato pula na pia pra comer essa carne, tu não pode dizer que o gato é mal educado, afinal de contas ele fez isso movido pelo instinto. Então esses três personagens, na criação do Plínio Marcos, não podem ser lidos como certos ou como errados, eles estão simplesmente se movimentando a partir de suas vontades. Então, quando a Neuza Sueli ela deixa o dinheiro pro seu cafetão, pro seu dono, pro seu maridão, pro seu namorado, pro seu homem, pro seu macho, ela não pode ser julgada como uma mulher subserviente ou antifeminista ou nada disso. Ela tá fazendo isso porque ela sente tesão por esse cara e por isso ela deixa esse dinheiro. A mesma coisa o Vado, quando ele espanca a Neuza Sueli porque ela não deixou dinheiro pra ele, ele não é mal, ele não pode ser lido dessa forma. Uma leitura desse jeito é uma leitura capenga, uma leitura desprovida de reflexão estética. O Vado bate na Neuza Sueli porque assim ele foi criado, é assim que ele sabe se comportar. E a mesma coisa quando o Veludo rouba o dinheiro do criado mudo pra poder transar. Ele não rouba o dinheiro porque ele é mal, porque ele quer que a Neuza Sueli se rale. Não, ele rouba porque, assim como o gato, come a carne que foi deixada em cima da pia. É importante que a gente entenda esse mundo dessas pessoas dentro dessa esfera naturalista. Então o cenário, o contexto estético de uma peça desse tipo é como se fosse um ecossistema que tá cheio de bactérias, que tá cheio de bichos e que não tem nenhum raciocínio. Eles agem em função das suas energias. Ainda falando sobre os méritos, os valores dessa dramaturgia, é muito interessante pensar que o texto é todo construído a partir de uma lógica de oposições. A mulher versus o homem, o opressor versus o oprimido, a velha, porque o Vado chama a Neuza Sueli de velha várias vezes, então é a velha ao lado do novo, a pessoa que trabalha versus a pessoa que vive sem trabalhar, a pessoa que busca o seu dinheiro versus aquela pessoa que explora o outro a partir do dinheiro. Então todo o texto é movido por essa lógica de oposições, e esse é um dos grandes méritos desse texto, que nessa encenação dirigida pelo Gustavo Abner dura 75 minutos. Eu não vou te contar, mãe, mais detalhes sobre a história da peça para não estragar o interesse de quem for assistir. Então eu espero que tu realmente, eu só tô te contando isso para que tu vás assistir a peça. E mãe, olha só, eu antes de continuar a falar sobre a encenação, eu tenho que te dizer o seguinte: é muito legal que tu, as minhas tias, as minhas irmãs, o meu irmão e tal, e a minha família, veja esse vídeo aí junto contigo, mas também é bem legal que tu, mãe, aperte o curtir aí no vídeo, porque não adianta nada ter as visualizações se não tem esse negócio do curtir. Então curte aqui e mãe, olha só, pra tu receberes as notificações de quando eu for gravar outros vídeos desses falando de teatro pra ti, tu tens que ativar esse sininho que tá aparecendo aqui em algum lugar e também se inscrever nesse canal, porque senão eu vou ter que ficar te mandando esse link pelo WhatsApp e é meio cansativo fazer isso pra toda a família, sobretudo porque eu não tô nos grupos da família, ok?
Então, assim, agora começa realmente a parte crítica da encenação, que é a direção do Gustavo Abner é excelente, e justamente porque ele não cai nessas coisas que são fáceis de fazer com esse texto hoje em dia, que é promover esse julgamento moral dos personagens. Eu já vi essa peça em outras 5 montagens anteriores, algumas eu não gostei, outra eu gostei bastante. Eu quero destacar a montagem que foi protagonizada pela Marta Paré, excelente, que eu assisti há uns 2 anos. Então o Gustavo Abner, agora nessa montagem, ele não caiu nessa facilidade, ele realmente resolveu enfrentar o texto na sua melhor forma. Uma das outras coisas muito interessantes no texto é o ritmo da peça. Tem uma questão bastante verborrágica dos personagens e tem também os seus silêncios. Então, por exemplo, tem uma cena em que o Vado e o Veludo estão fumando maconha, ou estão se agredindo, ou estão discutindo entre si, e a Neuza Sueli tá num canto observando tudo aquilo. Assim como tem outro momento em que é o Vado quem está vendo o que a Neuza Sueli e o Veludo estão discutindo. Então sempre tem uma pessoa que está em silêncio refletindo sobre o que os outros personagens estão falando. E o Gustavo Abner soube dosar esses momentos. Ele mantém o texto original, ou seja, o texto com as suas expressões, com os seus palavrões, com o jeito, a prosódia que se falava nos anos 60 e que o Plínio Marcos escreveu. O texto não é atualizado para 2019, felizmente, né? Então esse é um dos grandes méritos dessa encenação, que tem outros, né, e que eu gostaria de destacar. Um deles é o cenário da peça. O cenário da peça é assinado pelo Sérgio Marimba, um cenógrafo bastante importante, e o Sérgio Marimba tem um ponto de vista neorrealista para a criação do cenário. O que significa neorrealista? Significa que nós temos o quarto da Neuza Sueli com as portas com maçaneta, com o boudoir dela, com os perfumes, com o espelho, com os objetos todos, mas ao mesmo tempo a parede ela é meio que vazada, né? A gente vê que ela é realista, mas não tanto realista. Isso é muito importante pra gente, porque nós que estamos assistindo a peça temos uma postura ativa, porque a gente tem que preencher naqueles poucos espaços que não estão cobertos de informações, nós temos que criar essa informação. Então o cenário é muito bom por todos os aspectos, ele é um cenário muito inteligente, isso é mais importante do que ser bonito, até porque o que é bonito para uns não é bonito para outros. Outro aspecto bastante interessante são os figurinos do Marcelo Marques, que é um figurinista muito conhecido lá no Rio de Janeiro, aqui no sudeste do país. O Marcelo Marques ele investe no realismo e faz algumas homenagens à montagem dos anos 60, o que também é bem interessante. Também eu quero destacar a luz do Paulo César de Medeiros, que é bastante onírica e consegue quebrar um pouco do realismo, interagir com a cena, dando ênfase em alguns determinados aspectos e abrindo melhor a cena em outros. Isso significa o que para te entender bem? Significa que a luz, quando a gente está conversando numa casa, a luz nunca se modifica, né? Mas isso é uma obra de arte, isso é uma peça de arte, né? Então, quando as luzes se apagam e um foco só enaltece um determinado aspecto da narrativa, é o ponto de vista do iluminador e do diretor aí nos informando de que, olha, nós não somos voyeurs numa situação real, mas estamos vendo uma peça de teatro que se remete ao real. E por fim, outra coisa muito interessante na peça é a trilha sonora do Marcelo Alonso Neves, que também consegue carregar o público para dentro da história, consegue embalar alguns momentos mais tensos, alguns momentos mais irônicos da encenação e trazendo sons, trazendo canções e trazendo músicas para dentro da encenação de uma maneira muito sensível. Isso tem que ser também valorizado. E por fim, e mais importante, eu quero falar para ti sobre as encenações da Luísa Thierry, do Alex Nader e do Ranieri Gonzalez. Por que, embora todos os outros elementos sejam bastante importantes, as interpretações são o aspecto mais importante, porque a gente está falando de teatro, né? E teatro, enquanto não houver um ator interpretando na frente do público, pode ser qualquer outra coisa, cinema, pode ser artes plásticas, pode ser música, mas não é teatro. Para ser teatro, tem que ter o ator interpretando na frente do público, o ator vivo, um ser humano vivo como nós, ali correndo aquele risco diante de
todos os imprevistos que podem acontecer. A Luísa Thierry tá excelente em cena, sobre vários aspectos. A dicção dela é ótima, a movimentação dela é muito boa, os tempos que ela elege são muito bons, sem contar que ela tem uma figura que tá visível de uma maneira bastante interessante, em que o cansaço dessa mulher que é prostituta já há bastante tempo e que passou muito recentemente uma noite na vida com seus clientes, que não é uma vida fácil, então ela tá bastante cansada também, então isso tudo é muito interessante. O Alex Nader também tá super bem, porque ele consegue levar pro personagem uma masculinidade que é agressiva e que ao mesmo tempo um tanto quanto sedutora nessa sociedade machista em que a gente vive, de uma maneira muito pontual. Ele é o opressor em vários momentos, o personagem dele jamais é o oprimido, e ele tem os peitos largos e o tom de voz sempre forte e decisivo, que é muito importante pro personagem. Nem sempre a dicção dele é boa, às vezes algumas palavras nos escapam, mesmo para quem tá sentado logo nas primeiras fileiras do teatro, mas isso é um detalhe de uma interpretação que merece bastantes elogios. Mas, na minha opinião, uma das melhores interpretações desse elenco é o trabalho do Ranieri Gonzalez, que é um ator bastante, como eu já falei, um ator bastante conhecido aqui em São Paulo. E esse ator teve esse presente, que é o personagem do Veludo, um dos personagens mais interessantes da história da dramaturgia brasileira contemporânea. Vale repetir que esse personagem foi interpretado pelo Emiliano Queiroz, e aí nessa versão da Marta Paré foi interpretado pelo Zé Wendel, que também são dois excelentes atores. A melhor coisa do Ranieri nessa versão dele é que ele consegue estabelecer a ironia do personagem em quase todas as suas falas, brincando com a linguagem, numa excelente dicção, num excelente uso do corpo, num excelente uso das expressões faciais, resultados esses que são bastante visíveis em cena e de modo bastante claro, que é muito elogiável e merece verdadeiros aplausos, como todo o elenco, mas ele em especial. Ufa! Terminei esse primeiro vídeo aqui desse canal que eu tô abrindo pra ti, minha mãe, e também pra quem mais estiver interessado. Eu espero que tu tenhas gostado de me assistir falando sobre isso, que aliás é um dos assuntos que eu mais gosto de falar na vida. Então, assim, mãe, olha, não te esqueces de apertar aqui o sininho, de se inscrever no canal e de dar o seu like, porque eu sei que tu me amas, eu sei que tu amas tudo aquilo que eu faço. Mas eu também espero que tu vás assistir essa peça, onde quer que ela esteja se apresentando. Podes vir pro Rio de Janeiro, daí de Porto Alegre, assistir, eu vou super curtir te receber, é óbvio, eu te amo. Mas essa peça é muito boa e vale a pena ser assistida várias vezes, sobretudo nesse momento em que a gente, às vezes, recebe aí no Facebook, nas redes sociais, a gente descobre pessoas que estão defendendo a ditadura militar, ou defendendo a volta dos militares ao poder aqui no Brasil, e lembrar que sim, esse foi um período bastante negro em que uma peça como essa, tão importante, e que nos fala sobre tantas coisas, sobre a realidade, a naturalidade do ser humano, num ponto de vista bastante cruel da nossa natureza, quase foi proibida durante bastante tempo, e tomara que esse tipo de censura nunca mais volte. Também é uma homenagem a Tônia Carreiro, que é uma atriz que merece todas as nossas melhores lembranças. Tá bom, mãe? Um beijo pra ti e até a próxima!